estamos começando com o primeiro POV. Vamos falar de futebol? Vamos falar de São Paulo hoje. O São Paulo que encerrou ontem a campanha no Campeonato Brasileiro, terminou na 13ª colocação. Uma colocação que é um pouco diferente, uma colocação que o São Paulo não está acostumado a ficar. Para se ter uma ideia, o São Paulo ficou em 13º pela primeira vez desde que os pontos corridos foram instituídos no Brasil, quer dizer, desde 2003. É a primeira vez que o São Paulo fica em 13º no campeonato. A pior posição até então era 11º lugar, justamente no ano que o São Paulo foi campeão mundial. O São Paulo foi campeão mundial e ficou em 11º no Campeonato Brasileiro. Naquela época estava esperando, acabou a Libertadores no meio do ano, aí fez uma espécie de torneio amistoso no Brasileiro até chegar ao Mundial de Clubes. O São Paulo hoje tem basicamente três nomes de peso, né? O Lucas Prato, o Hernanes e o Cueva. Talvez aí você possa colocar o Petros e o Jusilei. Só que qual que é o grande problema do São Paulo? O Jusilei sai agora no final do ano. O Petros é um bom jogador, mas não é um protagonista do clube. Lucas Prato e Cueva, você nota que eles não estão muito bem, eles não estão felizes no São Paulo. Então é provável que eles saiam. E o Hernanes com certeza sairá no meio do ano. Isso que me preocupa no São Paulo. Por quê? Porque a gente vê o Corinthians, por exemplo, o Corinthians conseguiu 2 dos 3 principais campeonatos que poderia conquistar, certo? Ele poderia conquistar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Conquistou o Brasileiro e o Paulista, o Brasileiro de forma brilhante. Muito embora seja uma campanha atípica, percebe-se que o Corinthians conquistou essa posição com propriedade. O Palmeiras tem altos investimentos, altíssimos investimentos, e sempre é candidato ao título do que disputar. Não foi bem na temporada, não encaixou, mas certamente com o dinheiro que tem, com as possibilidades que tem, com os salários que paga, uma hora vai encaixar. O Flamengo também não encaixou esse ano, mas também está buscando o seu caminho, montando uma equipe, talvez peque por dar mais atenção à parte ofensiva do que à parte defensiva, mas ainda disputa o título da Sul-Americana e pode fechar o ano com pelo menos um título que o São Paulo não ganha desde 2012. Então, pelo menos um título o Flamengo poderá conquistar nessa temporada e poderá salvar aí uma temporada que se esperava muito, porque o Flamengo tem muitas possibilidades. Mas que, se você observar o ano do São Paulo, por exemplo, o Flamengo teve um ótimo ano. Querendo ou não, está na Libertadores. Ponto. Você pega a Chapecoense, que desmanchou o time no ano passado, desmontou, ficou em 8º lugar no campeonato. A Chapecoense era o time candidato a rebaixamento e ficou em 8º lugar. Mas tinha bons jogadores, tinha bons valores, pegou alguns valores do Palmeiras, pegou o Reinaldo do São Paulo, que jogou, comeu a bola na Chapecoense, tem o Túlio de Melo, que está jogando muito também. Tá, mas o time tomou 5 do Barcelona, porque o Barcelona passeou. Então, não vamos supervalorizar o time da Chapecoense também. É um bom time, realmente, conquistou um 8º lugar no Campeonato Brasileiro, o que é surpreendente, mas não é nenhum grande time que possa fazer frente a um grande europeu. Não fez nem cócega no Barcelona. E num amistoso. Certo? Considerando também que a Chapecoense vinha preparada e o Barcelona está no começo de temporada. Então, tudo isso junto, a gente percebe que, primeiro, há uma grande distância dos clubes brasileiros para os clubes europeus. Segundo, dentro dos clubes brasileiros, alguns de tradição não vem fazendo um bom papel. E principalmente o São Paulo, que há 10 anos não conquista nenhum título de primeira grandeza e há 5 anos não conquista nenhum título, sequer de segunda grandeza. Eu acho pouco para uma equipe como o São Paulo, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Santos viver de categoria de base. Quando você comemora título da categoria de base,
é porque o time principal não tem título para comemorar, então é porque a coisa está preocupante. E outra, você comemorar títulos de categoria de base e não utilizar essa base no time principal, quer dizer, a sua categoria de base está servindo para formar jogadores ou está servindo para ganhar títulos? Talvez suprindo a ausência de títulos do time principal. Então são pontos importantes a gente verificar nesse time do São Paulo de hoje. É preocupante sim, é difícil sim, e eu espero que o São Paulo consiga pelo menos trazer 2 ou 3 nomes de peso para a próxima temporada, embora eu ache muito difícil, diante de toda a realidade que nós estamos vendo aí no mercado. Aí podem falar, mas o Corinthians não fez investimentos de peso e conquistou 2 títulos. Ok, o Corinthians não fez investimento de peso e conquistou 2 títulos, mas já tinha uma base de jogadores que inclusive foram campeões mundiais, quer dizer, você tem um histórico, você manteve a base, você manteve a diretoria, você manteve o elenco, você bancou o elenco no meio do ano, que o São Paulo não fez, e embora eu não atribua a isso a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro, eu não atribua a isso as 3 eliminações, 2 delas ridículas, que o São Paulo teve nos campeonatos de começo de temporada. Aliás, perdão, uma delas ridícula, 2 delas até aceitáveis. A eliminação contra o Cruzeiro na Copa do Brasil é aceitável, a eliminação contra o Corinthians no Paulista também, mas a eliminação por Defensa e Justiça na Sul-Americana eu sinto muito, mas não dá pra gente aceitar que uma equipe como o São Paulo seja eliminada por uma equipe como Defensa e Justiça. E aí a gente vê um erro do planejamento do clube, que bancou o Rogério Ceni, mesmo sem o Rogério Ceni ter nenhum trabalho prévio. Não sei o que o Rogério pretendia. Eu vi na Florida Cup um time do São Paulo que era muito promissor, jogava bonito, jogava um toque de bola afinado, pra frente, mas já comecei a ver as deficiências ali quando não fez nenhum gol nos primeiros 2 jogos que disputou. Ali eu falei, bom, tá jogando pra frente, tá jogando bonito, mas não fez nenhum gol. Tá faltando esse time. À medida que foi avançando a temporada, aí você via São Paulo 8, adversário 7, São Paulo 7, adversário 9, né? Aí você começa a ver, pô, peraí, não, mas é um time desequilibrado. E aí esse desequilíbrio acabou se refletindo nas eliminações, acabou se refletindo em poucos jogos que o São Paulo realmente fez com qualidade nessa temporada. Não sei se há que há nesse time de São Paulo, só que é claro que esse time não encaixa. E já não é de hoje. O São Paulo em 5 anos brigou 3 vezes para não cair. Teve um vice-campeonato quando teve um treinador que é mais São Paulo do que o São Paulo. Mais São Paulo que os próprios dirigentes do São Paulo. De resto, o São Paulo medíocre todas as edições desde que ganhou a Sul-Americana. No ano que ganhou a Sul-Americana também não foi tão bem no Brasileiro. Então a Sul-Americana veio como tábua de salvação para o São Paulo. Foi semifinalista da Libertadores com o Edgardo Balsa, muito por conta do Edgardo Balsa, que conseguiu levar times medíocres a grandes façanhas na Libertadores, que permite, uma competição que permite esse tipo de abordagem e esse tipo de situação. Mas não vi, por exemplo, em momento algum na temporada atual, o São Paulo brigar por qualquer coisa. Pelo contrário, eu vi o São Paulo totalmente perdido durante boa parte da temporada, talvez agora no finalzinho tenha embalado algumas vitórias, tenha tentado convencer, mas mesmo assim na hora H o São Paulo, como tem sido frequente nos últimos anos, o São Paulo pipocou na hora H. Então é preciso a gente ver o que está acontecendo nesse time. É erro da direção, o Pinotti não é experiente. Ok, tudo bem, o Pinotti pode não ser experiente, mas será que o problema é o Pinotti? Quem montou esse time, quem contratou o Rogério não foi o Pinotti. Quem contratou o Rogério foi o Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio Cunha é experiente. Então não dá pra gente dizer que o problema está no Pinotti. Porque ele desmontou o time no meio da temporada. Tá bom, ele desmontou o time no meio da temporada porque já tinha sido eliminado o Paulista, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil e já tinha sido eliminado da Sul-Americana. Então, na verdade, ele não desmontou o time no meio da temporada, ele simplesmente reviu o planejamento porque o time estava gastando mais do que podia
para aquilo que estava disputando na temporada. E ele teve algumas declarações infelizes, como por exemplo quando ele falou que o São Paulo lutava para ser G5 no campeonato. Tudo bem, São Paulo terminou com uma quinta campanha do segundo turno. Maravilha. Mas daí a lutar para ser G5, a distância é longa. Né? Vale lembrar que no segundo turno, por exemplo, o Grêmio tirou totalmente o pé. Se não tivesse tirado o pé, ia disputar o título do Corinthians. No segundo turno, o Corinthians também acabou administrando a vantagem que tinha, que era enorme. É preocupante, sim. Não vejo a curto prazo uma mudança desse cenário. Ouço muito falar em dificuldades financeiras, mas não vejo as finanças melhorando. Quer dizer, eu vejo o São Paulo enxugando gelo, não vejo o São Paulo melhorando as finanças, não vejo o São Paulo melhorando o time, não vejo o São Paulo melhorando a administração, não vejo o São Paulo melhorando nada. Então não tenho razão para acreditar que o São Paulo vá ter um time competitivo que dispute títulos na próxima temporada. Tenho esperança que isso possa acontecer. De repente eu posso estar errado, ele pode fazer grandes contratações ou pode montar um time e azeitar esse time direitinho. O Dorival é competente, pode azeitar um time legal, pode segurar os moleques da base que estão subindo aí, segurar por um ano pelo menos, para conseguir alguma coisa, algum fruto da base, que não seja só o dinheiro, porque base que gera dinheiro é bom para a empresa, não é bom para o clube de futebol. Clube de futebol bom é a base que gera jogadores que geram títulos, e de preferência títulos no time principal, não na base. O torcedor São Paulino acho que vai ter mais um ano aí para aguardar alguma coisa e torcer para que em 2019 talvez o São Paulo volte a ser um time vitorioso que sempre foi. Eu não acho que em 2018 seja o ano do São Paulo.